Mas está tudo bem, né? Para nós é uma honra, é um privilégio muito grande estar aqui e principalmente trabalhar com vocês e aprender junto, né? Nessa caminhada que Deus tem para realizar para cada um de nós, né? Nunca olhe para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás, mas prossiga em direção ao alvo daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu sempre gosto de dizer que aquele que começou a boa obra é aquele que vai aperfeiçoar. Eles já trouxeram aqui, eu pedi para eles trazerem 2 livros, né? O Fim da Igreja Espectadora, né? Eu vou mais ou menos caminhar nessa linha aqui. Vocês sabem que uma das minhas especificidades é exatamente o quê? É serviço na igreja, é acreditar em pessoas, é promover elas naquilo que elas têm como talento, como capacitação maior para a vida dela. E tem um outro livro que eu gosto muito, né? Às vezes a gente fica retardando o plano de Deus para a nossa vida, né? Fica retardando o plano de Deus para a nossa vida. E esse livro, ele mexe muito com a gente, para a gente dizer um sim, e um sim muito rápido, né? Para aquilo que Deus tem para fazer, para operar para a nossa vida. Amém? Vamos orar, Pai querido. A Ti somos tão gratos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu plano de amor, a Tua mão graciosa sobre a nossa vida, nos dando graça, saúde, nos inspirando a cada dia a correr essa carreira que nos está proposta, né? Andando e jamais se cansando, correndo e jamais se fadigando, vendo como você vê as coisas, Senhor, de uma forma privilegiada. Pai, obrigado por essa igreja graciosa que nos recebe. Cremos nos Teus planos, nos Teus propósitos se cumprindo, Pai, na vida dessa liderança, na vida desse pastoreio. E aí, Pai, eu sei que por causa da vida deles, né, em harmonia, em sincronia plena com a Tua palavra, eles vão, Pai, se expandir, eles vão crescer, eles vão, Pai, fazer valer, né, aquilo que você tem como sonho maior para a vida deles, Pai. Obrigada pela Sua mão poderosa, né, sobre minha vida em especial, nesse momento. Eu creio na Tua inspiração, creio, Pai, na atmosfera que aqui está sendo criada para que o Teu nome seja exaltado, para que a Tua palavra seja proclamada. Eu sei, Pai, que os planos que você tem acerca de cada um de nós jamais se frustrarão, Pai, eles acontecerão, porque você, Pai, é fiel para cumprir. Você mesmo prometeu, você disse que vela pelo cumprimento da Sua palavra. Oh, aleluia, você a fará se cumprir em nossa vida, dia após dia, Pai. A exposição a ela, Pai, a Sua palavra, ela traz luz, traz entendimento, nos deixa mais sensitivo, mais discernitivo de como caminhar segundo a dimensão onde você quer que cheguemos, que é a dimensão do sobrenatural. Pai, obrigada, Pai, por vidas sendo tocadas nessa tardinha aqui, nessa tarde e noite. Cremos, Papai, que a Sua mão poderosa nos conduzirá em triunfo sobre todas as coisas. Obrigado, Te louvamos, em nome de Jesus. Digam amém, glória a Deus, amém, aleluia. Então, maravilha. Então, estar aqui para nós é, mais uma vez, eu sei que é redundante, mas é bom dizer, é um privilégio, é uma honra estar aqui e saber e poder testemunhar daquilo que Deus está fazendo, né? No estado de Pernambuco, né? Eu me lembro, na época que eu estava por aqui caminhando, né, fazendo a supervisão, era um dos estados mais, né, frutíferos. Nós tínhamos o maior número de escolas, estávamos aqui, o maior número de igrejas, estávamos aqui nessa região, e isso nos deixava, né, muito feliz, muito, né, de um coração muito grato a Deus, por Deus estar levantando aí ministros aqui. Era, né, como, né, picanha na churrasqueira, né? E aí, né, aquele tempo foi um tempo bom, construímos relacionamentos, estabelecemos, né, amizades, né, que elas perdurarão para toda a eternidade, né? Porque essa vida aqui compete nisso, em se dar para um propósito, em servir, em se doar, a que efetivamente o reino seja engrandecido. Mas tem uma vida que ela inicia aqui, mas ela vai simplesmente estar, né, num tempo, numa temporalidade diferente,
que nós chamamos de eternidade, e lá nós vamos só dançar, pular, gritar, glorificar ao Senhor e contar os feitos, como o pastor estava bem dizendo aqui, o legado daquilo que Deus, por nós e através de nós, pôde realizar, né? E eu sei que com você não vai ser diferente. Eu quero te despertar nessa noite que você pode dar mais do que você tem dado. Você pode ir mais além um pouco, eu já vou começar por aqui. Você tem feito algo que tem agradado a Deus, a sua liderança, sim, mas tem ferramentas na sua vida que elas precisam aflorar. Você está se utilizando de parte daquilo que Deus está lhe dando e prestando para Ele um serviço de excelência. Mas Deus está dizendo, olha, vamos para a fase seguinte, porque eu sei que a nossa caminhada em Deus, ela é de forma crescente e ascendente a cada dia, né? Há um renovo para a nossa vida, e nós precisamos entrar para essa dimensão de discernimento, de percepção, porque Deus quer fazer cair uma capa sobre a sua vida, e eu vou chamar de capa complementar, uma capa que vai exatamente o que te dá mais ânimo, né? Aumentar a intensidade de tudo que você vai fazer para Ele, ou se quando estiver fazendo para Ele, a sua igreja local, ela vai usufruir exatamente dessa habilidade que está sobre a sua vida. Então, eu vou perguntar, não para, você parou, se você parou, chegou o momento de reiniciar isso, ter uma retomada com mais ênfase, com mais aptidão, né? Eu gosto muito da palavra intenso. A palavra intenso, ela é uma palavra na língua portuguesa composta, né? Ela vem, né, que quer dizer algo que está dentro de você, né? E tenso, que vem da palavra tensão, carga, as cargas que está dentro de você, ou a força de tensão ou de capacidade de resposta que está dentro de você, ainda não aflorou aos olhos, né, de agradar plenamente o Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então vamos começar por aí, porque, irmãos, eu estou certo e convicto de que Deus está sinalizando um tempo para nós, né, de uma colheita sem igual, nunca antes vivida na história da igreja. Eu estou com essa percepção tão forte, e a mensagem que tem me acompanhado nesses dias, exatamente é essa mensagem de que Deus quer fazer através de você coisas grandes e poderosas. E Deus não quer deixar você para trás, Deus não quer deixar você nos bastidores, Deus não quer deixar você no oculto, né, de algo grande que está por acontecer. Deus quer, quando Ele olhar, ver você lá na fileira, fazendo a sua parte, irmão. Porque na igreja local, quando cada um faz sua parte, o todo será realizado e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Oh, aleluia! Bom demais entender e a gente compreender a nossa posição em Deus, né? E eu vim te dar esta palavra de despertamento para você se encontrar nesta tarde e noite. Eu sei que você já está encontrado por Ele, você já é uma nova criatura, eu digo de algo que está numa dimensão ou numa estação à sua frente, que possivelmente você ainda não percebeu. Amém? Glória a Deus. Então é começar mesmo, né, se entregar, porque esse talento que você tem é útil para essa liderança, é útil para essa igreja local, né? E eu sei que quando colocamos as ferramentas que nós temos em operação, Deus vai acrescentar, Deus vai colocar simplesmente, olha, aquela caixa de ferramenta que ele utilizou, era aquela caixa um tamanho médio, agora vamos dar uma caixa de ferramenta, né, tamanho gigante para ele, para você, né, porque você nunca vai dar simplesmente para o seu filho uma ferramenta na idade pequena que ele está, né, para uma idade adulta que ele vai poder utilizar. Aí agora você está entrando para essa fase, né? E eu até creio, eu estou pregando isso o tempo todo. Chegou o tempo do grande avivamento de Deus na sua vida, que foi liberado num tempo, né, de outrora, um tempo que já passou, que está dentro, só que você não percebeu, você está esperando esse avivamento vir de fora, né, mas ele já está dentro de você. Amém? Então quero te avivar para isso. Abra comigo a palavra de Deus e vamos começar por aqui. Abra exatamente em 1 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 9 de 1 Pedro, está ali essa palavra, dizendo assim, vós, quem é vós aqui? Dê glória a Deus. Somos todos nós, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva,
de Deus. Não é maravilhoso isso? Você se alegra com isso? Você saber que Deus olha para você e diz, olha, você nem se candidatou, já te elegi. Né? Você nem se tornou um candidato dentro do contexto, mas aí eu já te elegi para um propósito. Você já está eleito, você não pode dizer que Deus não te alcançou, Ele já te elegeu para um propósito. Ele disse, além de você ser o eleito, você é alguém especial, uma raça única. Nessa outra versão aqui, que é a versão mensagem, diz, mas vocês são os escolhidos de Deus. Quem se acha escolhido de Deus aqui, dê glória a Deus. Vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para uma alta vocação. Escolhidos para uma alta vocação. Então, Deus lhe vê como um vocacional, mas não é uma vocação, né, mínima, não é uma vocação média. Eu estou te dizendo que você foi escolhido, e essa escolha foi para algo grande, algo alto, é algo de uma dimensão maior, que eu tenho para realizar na sua vida. Amém? Ou para uma alta vocação do trabalho sacerdotal. Então, todos nós, irmãos, você sabe que na velha aliança, né, para ser um sacerdote de Deus, você simplesmente precisava estar conectado, né, a exatamente o que a família de Arão, né, o sacerdócio estava embasado ali, né, naquele irmão de Moisés. Então toda a descendência, para você exercer, você tinha que ter, né, um vínculo sacerdotal, ou um vínculo, né, ou um vínculo hereditário ou consanguíneo, mas em Cristo isto acabou. Como o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e agora você tem o que? Livre acesso. Então hoje, de fato, nós possivelmente e com certeza, né, temos que ter esse entendimento, né, nós estamos dentro dessa dimensão de um sacerdócio mais pleno, de um sacerdócio, né, de uma condição mais ampla. Ele é o sumo sacerdote, e nós somos o quê? Os sacerdotes dele. Você sabe que um sacerdote entrava na presença de Deus, na velha aliança, uma vez no ano, né? E aí com determinados rituais ou cerimônias, né, litúrgicas, porque tinha que estar preparado, porque se não tivesse, não voltava lá de dentro, era consumido. E hoje, você como um sacerdote, você pode entrar, sair, dançar, pular, gritar na presença de Deus, e as coisas vão acontecer. Você está me compreendendo? Sacerdócio, uma função de um trabalho, de uma alta vocação sacerdotal, para serem um povo santo. A Bíblia não diz, lá no livro de Pedro, né, Pedro recebendo, olha, sede santo porque eu sou santo. A palavra também diz, se possível, edificar a paz para com todo e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Chegou um tempo, irmãos, de um mergulho maior, da gente sair dessa dimensão da esfera, do natural, da racionalidade, da carne, e mergulhar numa dimensão mais intensa, com mais força, com mais ímpeto, com mais entrega, para algo grande que Deus tem para fazer e realizar na nossa vida. E aí você pode me perguntar, mas pastor, como vai ser isso? Quando será? É hoje, é agora? É no tempo presente? Mas onde? Na igreja local. À medida que você se dá na igreja local e cada passo vai acontecendo na sua vida, Deus vai simplesmente o que? Trazendo luz, trazendo entendimento e compreensão para você. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Vocês são instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele. Fazer a obra e falar por Ele. Aqui pelo menos eu vejo duas vertentes, né, de onde eu posso me colocar, fazer a obra. Eu posso entender a obra como algo, né, de manuseio, algo de uma entrega pessoal para um trabalho, para uma atividade, para um serviço, dentro das diversas esferas que uma igreja pode oferecer para você, mas também para falar. E o falar, né, você vai utilizar exatamente o que é a verbalização de tudo que Deus tem revelado ao seu coração, para falar como Deus fala, para agir como Deus age, para proclamar as boas novas de alegria. Eu posso ouvir uma glória a Deus? E para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. De nada
para alguma coisa, de rejeitado para aceito, mostrando aqui os extremos. Não éramos nada, né, num tempo da nossa vida, e Ele nos fez alguma coisa. Eu estou lendo na versão A Mensagem, e Ele nos fez alguma coisa. Éramos exatamente o que? Por natureza, rejeitado, filhos da ira, mas a Bíblia diz que Ele nos aceitou. Amém? Toque no seu irmão, diga: irmão, você é um aceito de Deus. Então diga a ele, prossiga, avance, creia que é possível. Eu peguei esse mesmo texto na versão amplificada, original. Disse: mas vocês são uma raça escolhida, na Bíblia amplificada, em inglês. Mas vocês são uma raça escolhida, houve uma escolha. Deus olhou para você e por causa da sua devoção, da sua entrega, você é visto aos olhos dele como um escolhido, um sacerdócio real. Você imagina o que é um sacerdócio real? Né? Uma nação consagrada, um povo especial. Amém? Você não é qualquer coisa, você é são pessoas especiais, conectaram o coração com esse pastoreio, com esta liderança, para que um propósito se cumpra. Amém? Eu sei da história, eu partilhei muito do começo, lá daqueles pequenos começos, do princípio desta obra. Eu acompanhei, já na época que o pastor, né, começou, né, esta obra nessa região específica. Eu estava aqui pastoreando em João Pessoa, nós mantínhamos contato quase, né, cotidiano, e aí coisas Deus foi fazendo, e a coisa foi se ampliando, foi se crescendo. Oh, aleluia, o Espírito do Senhor soprou sobre a vida dele, soprou para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, apesar da gente estar na região norte, né? Deus não quer você, Ele está me dizendo hoje, igrejas que estão lá, numa outra dimensão, né, geográfica da cidade, né, em áreas que possivelmente ninguém gostaria de estabelecer algo lá, mas por causa desta plataforma aqui, algo aconteceu lá, irmão. Deus vai fazer ainda mais do que você tem visto e percebido para esse tempo, porque Deus é poderoso para fazer abundantemente mais. Então, irmãos, toma uma posição nessa tarde e noite, que diz o seguinte: eu não vou me deixar ficar, né, estático, parado. Eu vou recobrar o meu ânimo, vou recobrar a minha alegria e vou correr com determinação. Não importa o que digam de mim, não importa os relatórios negativos, porque eu sei que Deus olha para mim e vê virtudes gloriosas dentro de mim. Eu vou deixar elas fluírem para que um propósito se cumpra. Você entende isso? Amém? E eu posso até dizer, grande parte de tudo que Deus tem para fazer na sua vida foi retardada porque você parou, porque você se deixou, né, numa posição, né, de uma pessoa, né, como ídolo, com ranzinhos. Não deixe, isso não deve quebrar a sua relação de intimidade com Deus. Você deve exatamente tomar impulso novamente, dizer: não adianta me parar, porque eu tenho certeza do que é aquilo que Deus tem na minha vida. O texto diz uma alta posição sacerdotal. Eu sei que na caminhada, muitas vezes, nós queremos primeiro conquistar isso aqui, que nós chamamos de púlpito, para depois nos tornar proativos e produtivos. Mas não foi assim lá no princípio. Esse não foi o método pelo qual Jesus instruiu aos seus discípulos. Foi chamando, segundo foi entendendo no coração, orando ao Pai. Eles foram chegando, ele foi delegando autoridade, ele foi simplesmente implementando, né, visão e propósito, e dando a eles o quê? Condição de prosseguir e de avançar. Você não quer chegar aonde Deus tem dito a você que você irá chegar? Então a posição para tomar é hoje. Aviva dentro de você esse posicionamento, desperta. A Bíblia não diz: desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Então vai vir clareza, vai vir entendimento. Amém? Eu posso dizer isso, tenho liberdade para dizer: existe um povo, irmão, esperando por você. Existe um povo esperando por você. Alguém clamou
E você é esse elo, você é exatamente o quê? Essa ponta, né, desse legado de revelação histórica que Deus quer que você chegue. Mas você precisa estar com o ânimo recobrado, com alegria no seu coração. Aleluia, não se deixando parar diante de circunstância, não se deixando, né, ser impedido, né, por obstáculos que se levantam diante de você, porque Deus pode fazer até você flutuar e passar sobre o obstáculo, para você chegar lá. Amém? Mas você sabe que na igreja local nós precisamos passar por algo que nós chamamos de aprovação. Nós precisamos ter um aprovo da nossa liderança. Você não vai sair aí como um burro mulo ou um cavalo cego fazendo as coisas. Você precisa simplesmente o quê? Estar em sintonia. Porque na medida que Deus soprar, a sua liderança vai ficar o quê? Com o coração certo, convicto de que é o tempo para a sua vida. E quando você começar a mergulhar nessa direção, coisas poderosas vão acontecer na sua vida. Nós estamos numa cidade, né, penso eu, de quase 5 milhões de habitantes, ou mais, por aí. Então, você imagina, se nós pensássemos, como sacerdotes que somos, em Deus, que é nosso primeiro chamamento, o nosso chamamento é esse, é exercer essa ação vocacional. Você sabe qual era a função de um sacerdote no Velho Testamento? Não era só entrar na presença de Deus e ser revestido pela sua glória, ser tocado, né, por sua, né, graça divina. Ele ia exatamente com, né, determinadas ações, né, de solicitação a Deus. Eles oravam, ele entrava ali, né, antes de fazer ações sacrificiais, para levar o quê? Né, criar uma condição de uma lavagem, de uma purificação, muitas vezes de pecados, situações que o povo tinha vivido. Você compreende isso? Então hoje você tem essa condição de você mesmo, como sacerdote, se autopurificar, sem precisar de mais sacrifício. Irmão, o sacrifício que precisava ser feito, já foi feito, irmão. Amém? Então, nessa versão amplificada de vocês, são uma raça escolhida, consagrada, um povo especial, né, de propriedade exclusiva de Deus, para que possam proclamar excelências, irmão. O que sai da sua boca conta. O que sai da sua boca precisa ter o confirmar, o carimbar de Deus. Amém? Proclamar as excelências, os maravilhosos feitos, virtudes e perfeições daquele que o chamou das trevas para a sua luz maravilhosa, ou para a sua maravilhosa luz. Você está compreendendo? Amém? Então eu venho te despertar nisso. Você vai se tornar uma pessoa mais produtiva para esse tempo, tanto na igreja local, como no seu chamado de forma específica, porque eu sei que Deus vai derramar sobre a sua vida uma capa de renovo, uma capa de ânimo. Quando a gente fala de capa, nós estamos falando de poder, de autoridade, de unção. Deus vai deliberar unção sobre a sua vida. Você vai correr e correr em direção a alvos e propósitos. Amém? Olhe para seu irmão e diga: irmão, o tempo de Deus na sua vida chegou. Assim como tem chegado também na vida do seu pastor. Viver fases novas. O legado de experimentação pelo qual ele passou em todas as áreas da vida dele é útil para um propósito de mudança de gerações, irmão. Tem gerações que chegam, amém? E tem gerações que precisam, de uma forma ou de outra. Essa é uma das consciências que eu tenho na minha vida. E eu sei que eu não estou me entregando para Deus e não há desgaste, há renovo. Quanto mais eu me dou, mais Ele me renova. Por isso, quando Ele me chamou, eu disse não. Eu sei que o corpo queria.
Mas há algo maior dentro de mim e de Marisete, enquanto família, que vamos nos dar para Ele, vamos nos dar para Ele, Senhor. Esse é o meu sentimento, que eu estou aqui, tem algo, né, que você não percebe, não vê, mas Ele está me conduzindo, Ele está me orientando a te exortar, a te consolar, a te levar a um novo nível de determinação para a tua vida. Amém? Se prepara, te dou para esse tempo, porque certamente, eu te digo com convicção, se Ele te ver aprovado, se Ele te ver plenamente naquela posição que Ele almeja, que Ele deseja, Ele vai soprar sobre você. Amém? Pastor, é algo tão impossível? Não, tudo é possível ao que crê. Deus fará, irmão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Amém? Então, de fato, a grande propositura da nossa vida, ou para a nossa vida nesse tempo, é exercer exatamente aquilo que os discípulos exerceram quando caminharam com Jesus. Entender um comissionar, entender um posicionamento. Na minha vida foi assim. Na de Marisete foi mais rápido, ela entendeu o chamado dela e logo entrou. Mas para mim, por eu ter uma visão um pouco mais difícil dentro de uma universidade, não, vou aguardar o tempo, né? E hoje eu não faria isso. Hoje, quando alguém, né, que me aconselhou no passado tivesse me chamado, eu vou agora, porque eu sei que Deus poderia criar uma atmosfera de eu poder fazer. Eu me lembro como foi fazer o rema, foi uma dificuldade para mim, porque eu estava naquele tempo fazendo o meu mestrado na universidade. Eu ensinava 4 turmas na universidade e ainda tinha, né, eu não queria sair porque tínhamos filhos, eu não queria ter, né, entrar com um processo para simplesmente ser desligado e fazer. Eu disse, eu vou poder fazer as duas coisas, porque eu vou ter que dar um suporte para ela. Os filhos estavam vindo e a gente precisava dar um suporte. Aí ela me convidava, ela disse, olha, eu já me matriculei. Eu digo, mas eu não vou matricular não. Mas você vai deixar eu crescer só? Não cresça, depois eu lhe acompanho. Aí você sabe que a mulher sábia edifica a sua casa, não é verdade? Está escrito acerca disso. Quando foi no dia da primeira aula, na época do pastor, não se permitia que ninguém fosse. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. E o pastor Butz, você sabe que era um homem, né, muito disciplinado, ele disse, olha, vamos abrir. E aí ele abriu para que maridos e pessoas e convidados pudessem ir para aquela aula inaugural. E aí ela disse, você não gostaria de ir comigo? Eu digo, vou, hoje eu estou livre e vou. E a gente deixou nossos filhos com uma vizinha que nos auxiliava muito. E aí eu fui. Parece que aquela mensagem tinha basicamente umas 300 pessoas na sala naquele momento, mas só era para mim. Era como se eu olhasse, não via ninguém de lado, era aquele homem ali na frente, ministrando teto a teto, olhar, olho nos olhos para mim, e eu disse, meu Deus do céu, como é que isso vai acontecer? E aí, aquela palavra começou a dizer, olha, eu sou o Deus que posso todas as coisas, né? Você tem colocado limitações, né, de mim para com você, por isso que as coisas não estão acontecendo. Eu posso provar para você, se você se entregar para mim, você vai cumprir o seu plano de vida, que era aquele projeto, e você vai ser aprovado com distinção. Naquela turma de companheiros de mestrado, eu era o único que tinha família, os outros eram todos solteiros, estava só assim, ó. Então aí eu olhei para o lado, ela estava lá de olho fechado. E aí, eu devagarinho me levantei, era até Sâmia, na época, era a secretária do Rema, e eu procurei ela, disse, me dê uma ficha aí. Ela disse, por quê? O senhor vai esperar até... Não, alguém está me movendo ali de uma forma tão grande, tão poderosa, que eu quero assinar antes que o culto termine. Glória a Deus! Eu vou dizer para vocês o resultado. O resultado é esse que vocês estão vendo, né?
Eu e ela no ministério por mais de 30 anos, os filhos ali, o legado já deixado para os filhos, para gerações futuras, todos três no ministério, fazendo e cumprindo o plano de Deus. Pastor, não está bom de parar não, já que você colocou os filhos na caminhada, não, agora eu tenho que caminhar com eles. Eles muitas vezes vão ter que retardar um pouco, né, a velocidade de expansão e crescimento dele para acompanhar, né, os velhinhos, né? O Marizete não gosta que a gente diga velhinho, não, ele só tem 38 anos. Agora, eu tenho 67. Eu não sou pedófilo, tá certo? Agora eu posso trazer uma revelação para você, né? Nós temos 40 anos de casado, faz 48 anos que ela está lá em 38, 38, 38, 38, não tem jeito. Amém, irmãos? Glória a Deus. No livro de Mateus, na versão corrigida e atualizada, de Ferreira, de Almeida, diz assim, no versículo 18 do capítulo 28 de Mateus, o texto diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhe dizendo, Jesus falando aos seus discípulos. Irmão, existe hoje vamos dizer assim, existe uma necessidade intensa, existe uma necessidade crucial de nós nos entendermos fazendo algo para o Senhor, não esperando exatamente, né, que chegue atributos, posicionamento, né, funções, título, cumprir a vontade de Deus para esse tempo. E aí é o que nós conhecemos como a função ou a posição de discípulo. Você foi discipulado por alguém para você discipular outros. Esse ainda é o método mais correto dentro do contexto da igreja. Amém? O mundo lá fora clama por essa mensagem, clama para que alguém possa acessar eles e trazer luz, trazer entendimento. Você pode ser esse instrumento para essa dispensação, para esse tempo. Amém? Oh, aleluia! Nós precisamos, muitas vezes, sair das paredes da igreja e ir ao mundo. Isso é o sentido da igreja. Ir lá fora. Revelar para ele as boas novas de alegria, revelar para ele que alguém o amou de tal maneira que deu o que ele tinha de melhor. Esse é o maior sentido da igreja. E aí, quando eles forem despertados, eles vão vir para o contexto de uma adoração, para um contexto de comunhão em família, né, para um discipulamento mais intensivo. São outros processos que acontecem dentro do contexto da igreja. Mas se nós não formos lá, né, eu estava outro dia conversando com o pastor Tiago Borma, de Campina Grande, ele mostrou para mim uns dados estatísticos de que no ano de 2022, o ano passado, nós estamos em 2023, ele disse que entrou aproximadamente quase 1.000 pessoas na igreja e aceitaram Jesus, entre visitantes, e ele disse, cadê esse povo? E aí ele disse que quando ele foi levantar esses dados, só 80 a 90 pessoas estavam lá, né? Vazou todo aquele outro, porque precisava o quê? De um acompanhamento, né? De uma tutoria, né? De alguém para estar ali dizendo, olha, continua, vamos fazer a coisa acontecer. Amém? Diz aqui o texto, Jesus aproximando-se, falou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? Olhe para seu irmão, que seu irmão é o maior de todas as autoridades. Diga para ele. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí vem a promessa, ele dizendo, olha, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, aleluia! Eis que estarei convosco todos os dias. Você sabe que você não está só? Quando você se move para um propósito, oh, aleluia, a mão do Senhor vai te conduzir. Ele vai estar ali. Amém?
A Bíblia diz no livro de Marcos, indo eles, obedecendo aquele chamamento, obedecendo aquela orientação, disse que Jesus, o Senhor, que os enviara com poder e com autoridade, disse que indo eles e pregando a palavra, indo eles e ensinando a palavra, o que acontecia? O Senhor confirmava aquela palavra com sinais, com prodígios e com maravilhas. Então nós precisamos, irmãos, chamar essa atmosfera que acontecia numa intensidade maior para aquele princípio de todas as coisas. Às vezes nós nos trancamos dentro do contexto da igreja local, somos alimentados dia após dia, isso é confortável para nós, mas o aspecto da produtividade, segundo a palavra, ele está aquém daquilo que Deus desejaria que acontecesse. Você está me compreendendo? Fazer mais, como eu falei, do que é devido, ir mais além do que te é requerido, né? Ser ousado, não tenha medo, não tenha receio de poder pegar uma trilha, uma orientação em Deus e fazer coisas grandes para a sua vida. Deus vai operar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra a palavra de Deus comigo no livro de João, no capítulo 4 do livro de João, capítulo 4 do livro de João, no versículo eu vou ler a partir do 34, está falando sobre a ceifa e os ceifeiros para esse tempo. Está falando sobre os trabalhadores dos últimos segundos, dos últimos minutos, das últimas horas. Amém? Você é esse trabalhador? Irmãos, nunca na história da igreja nós estamos numa atmosfera tão favorável à proclamação da palavra. Mas, pastor, o senhor não sabe o que é que está por vir, perseguições. Exatamente quando as perseguições vêm, que as coisas começam a... Deus reverte quadros. O senhor não sabe o que eles estão fazendo lá no Congresso, mudando leis, né? Exatamente, né? Quando exatamente as coisas acontecem, é um sinal de que Deus vai fazer um momento explosivo na igreja. Aí às vezes a gente está com medo, não, até com medo de falar algumas coisas aqui no púlpito. Não, abra a boca e fala a luz da palavra, agora fala a palavra, coisas vão acontecer, oh aleluia, Deus vai operar a sua vontade para esse tempo. Diz assim, eu vou ler no 31, nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, mestre, come, mas ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Ei, existe uma comida nova. Deus está dando um cardápio novo para você nessa noite. Amém? Oh, aleluia. Come, Rabi. Oh, aleluia. Não vais comer, Senhor. Mas o Senhor responde, né? Tem uma comida que vocês nunca provaram. Uma comida nova, para um tempo novo, para uma estação nova na sua vida. Versículo 33 diz assim, diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Que comida é essa que não partiu de nós? Vocês sabem que os discípulos serviam ao Senhor, sim ou não? Os discípulos não entenderam, irmãos. Quem é que trouxe essa comida? Amém, irmãos? Estamos falando de coisas divinas, de coisas celestiais, de coisas sobrenaturais que Deus tem para derramar sobre a igreja nesse tempo. Você compreende isso? Oh, aleluia! Oh, aleluia! 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Essa era a comida que ele estava querendo revelar. Você tem feito a vontade de Deus para a sua vida? Você tem encontrado o seu lugar de melhor resposta em Deus para a sua vida? Chegou o tempo de você mergulhar debaixo das asas dEle, deixar a graça dEle te tocar, deixar a unção do Espírito te favorecer e você correr a carreira que está proposta.
fazer a vontade dEle. Oh, aleluia! E quando estamos fazendo a vontade dEle, as coisas acontecem. A minha comida é fazer a vontade dEle e realizar a sua obra, irmão. O texto diz isso, realizar a sua obra. Em que consiste a obra? Oh, aleluia! Olha para a vida de Jesus, pelo menos 4 pilares ali. Era a obra que ele tinha a responsabilidade de fazer, pregar, ensinar, libertar os cativos. Oh, aleluia! Pôr em liberdade os oprimidos, essa era a obra, oh, aleluia! E dentro da igreja essa obra ela fica sem eficácia, porque todos já passaram por esse propósito. Pontualmente é que a gente vai encontrar alguém, mas lá fora todos precisam ser. Jesus, uma certa vez, ele passava numa região de Israel e ele ficou cheio de compaixão, atônito, que ele disse que estava olhando para o povo de Israel e eles estavam desnorteados, como ovelha que não tem pastor, como ovelha que não tem quem guie, andando de um lado para outro. Irmãos, é dessa forma muitas vezes que está o seu vizinho, que está o seu colega de trabalho, ele tem perspectiva, mas ele não tem discernimento de como fazer isso. Você pode ser esse instrumento para esse tempo. Você compreende isso? Oh, aleluia! E aí, versículo 35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Essa é a pergunta. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Aí Jesus disse: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e verde. Erguei os olhos e verde. Os campos, pois, já estão brancos, ou os campos já branquejam para a grande ceifa. Amém? Existe algo a ser colhido para esse tempo, e você pode ser esse ceifeiro, esse instrumento de Deus para essa grande colheita desse tempo. Eu pastoreei por anos, e muitas vezes espera que tudo o que acontece no contexto da igreja seja daqui do púlpito das lideranças ministeriais. Não, a força da igreja está sentada me ouvindo agora. A força de repercussão da igreja, de expansão, está sentada ouvindo a mensagem. Se você pegar a mensagem e correr com ela, oh, aleluia, essa cidade será alcançada para o Senhor. Essas paredes não vão conter, você vai dar um trabalho imenso para o pastor, que ele vai resolver rindo. Ele vai resolver se alegrando, quebrando parede para um canto, buscando prédio maior. Essa é a função. Amém? Você pode ouvir, eu estou ouvindo um tropejar grande de uma grande multidão que está chegando. Pelo Espírito, eles estão lá, vindo em direção a um propósito, vindo em busca de algo. Você é a resposta de Deus para esse tempo. Oh, os campos branquejam, diz o Senhor, oh, aleluia. Os campos branquejam, oh, aleluia. Oh, aleluia, o ceifeiro não espera, vai logo pegar, vai logo em busca de algo, oh, aleluia. Por que você está esperando, irmão? Oh, aleluia. Lembra que Jesus explicou: a comida que me mantém ativo é a vontade daquele que me enviou a concluir a obra que ele começou. Você já tem um testemunho poderoso nesse lugar de algo que começou tão pequeno. Eu me lembro, não foi, pastor? Era num restaurante de um irmão que ofereceu para você. E ali a palavra começou, e a palavra é tão poderosa, ela ganhou ressonância, ela foi se expandindo num movimento pendular, ó, para lá e para cá, para lá e para cá, para frente e para trás, um movimento pendular, e a coisa começou a acontecer. Aí você vê hoje o que você vê, um domingo com 3 cultos. Eu já fui em igreja que tinha um domingo com 5 cultos. Quase que o pastor nos mata. Não vou dizer o nome dele, não.
E ele estava lá, ligado. Quando eu olhava para o relógio, porque ele já estava preocupado no outro culto. Já tinha gente esperando lá fora. Ele dizia, se você quer se mover, se mova no último. Tá bom, pastor. Vamos nos conter. Vamos nos segurar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. É. Mas Deus surpreendeu ele. E eu me lembro. E ele disse, pastor Amaury, num dos cultos desses que eu fui, ele disse, olha, tem um terreno ali, eu sei que é impossível para mim. Eu sei, mas ali vai ser a igreja que vai resolver essa questão. E aí os ministros só vão pregar uma vez, mas vai ser para uma grande multidão. Aí eu disse, você já tem? Ele disse, então, eu não vou nem me mover no último culto nós vamos nos mover lá no terreno. E aí a gente foi e disse, não, mas é escuro, não tem luz, não tem nada. Não, aí eu peguei na mão dele lá, fomos para um canto do terreno assim, e começamos a correr. Quando a gente chegou lá, estava cheio de carrapicho o corpo todo. Pelo menos a gente atraiu alguma coisa para a gente, né? Amém? Oh, aleluia! Você mesmo, por que você parou? Você precisa, porque tem equipamentos sobrenaturais da parte de Deus na sua vida para esse tempo. Eu não conheço, eu nunca ouvi, você já deve ter me visto, mas eu venho trazer essa mensagem para você. Amém? Oh, aleluia! Deus está dizendo, olha, chegou o tempo de corpo mole. Entra para essa dimensão que eu tenho coisas que vão começar a acontecer na sua vida. E sabe onde vai começar? Dentro da casa. Situações que você precisava, juntamente com ela, resolver, serão resolvidas da parte do Senhor para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Porque a força maior daquilo que vai começar a acontecer na sua vida não está diante dos meus olhos, o visível está dentro de você. É a força que vai eclodir, que vai explodir, para que um propósito ocorra. Amém? Oh, aleluia! Está pronto para isso? Fica em pé. Oh, aleluia! A esposa também. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Dois em concordância pode ligar nos céus, pode desligar, pode fazer qualquer coisa. Amém? Levante suas mãos. Oh, aleluia! Toque da mão do Senhor sobre a sua vida agora, receba, de forma sobrenatural, de forma graciosa na sua vida, a bondade e a graça do Senhor te tocando do alto da cabeça à ponta dos pés. Eu vejo como algo mais harmônico, uma unidade maior crescendo, aleluia, sobre a sua vida, aleluia. Mas agora você está avisado, diz o Senhor para você, de que eu estarei contigo todos os dias, todos os momentos, até a consumação dos séculos. Você não está só, eu estarei aí com você. Receba esse toque gracioso, o toque da mão do Senhor, receba, nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, Deus está levantando, aleluia, homens e mulheres que aos olhos natural nós nunca, como homens, pensaríamos em levantar. Isso. Aleluia. Coloca aquela segunda transparência, eu vou encerrar com ela. A transparência, o slide, ó. Eu pensei que eu estava na universidade ainda, lá em Barbacena, naquele tempo. Essa flecha que está aí. Aleluia, sabe que a flecha tem 3 posições, você pode ser essa flecha de Deus nessa noite, amém? Aleluia, sabe quem vai entesar o arco? O Senhor dos Exércitos, aleluia, ele vai simplesmente o quê? Entesar o arco e te colocar em direção ao alvo, aleluia, assim como Deus é trino, essa flecha também tem 3 posições, e você também tem.
Por isso que você e a flecha se identifica. Tem a cauda, que é para dar estabilidade, tirar a inconstância da vida. Às vezes está em cima, embaixo, em cima, de baixo. A Bíblia diz que o homem de tal posição não receberá nada do Senhor. A cauda é quem provoca a estabilidade da flecha, para manter ela a ponta em direção ao alvo. Oh, aleluia! Qual é a posição da ponta? Cravar-se no alvo. Deus quer te cravar hoje no alvo da plena vontade dEle. Existem sonhos da parte deles específicos acerca de mim e de você. Deus está dizendo, olha, eu estou esticando, mas quando eu soltar, vai em direção. E a parte do corpo da flecha, exatamente quem dá uma aerodinâmica entre a estabilidade da cauda e exatamente o que? O alvo do cravar da ponta da flecha. Oh, aleluia! Uma aerodinâmica. Oh, aleluia! Coisas poderosas da parte de Deus acontecendo na sua vida. Oh, aleluia! Aquele casal ali, fique em pé, por favor. Esse casal aqui, por favor, fique em pé. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória! Oh, aleluia! Pai, eu creio, Pai, que eles vão, Pai, ganhar mais virtude, mais agilidade para esse tempo. Porque muitas vezes no tempo da nossa vida, eu digo isso porque também eu pensei assim, que eu não era alguém com grande virtude de poder fazer coisas grandes. Deus está dizendo, eu estou renovando suas forças nesse dia. Inclusive tem uma área específica da sua vida que Deus está curando agora. Deus está curando, Deus está curando. Oh, aleluia, eu sei, quando eu falo para Ele, respalda para você também. Precisa começar, às vezes é um passo, né? Com um esforço tão grande, mas depois vai ganhando, daqui a pouco você acelera. E Deus vai fazer, porque Deus é poderoso para fazer abundantemente mais. Recebam esse toque sobrenatural. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Recebe esse toque sobrenatural. Oh, aleluia. Bondade e graça, graça e bondade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu percebo que houve um recuo na sua vida. É como se você tivesse simplesmente se intimidado com algo. E Deus está dizendo, olha, não devia, porque eu estava na retaguarda. Porque recuou. Vamos retomar plano e propósito que eu tenho para a sua vida. Oh, aleluia. Receba esse toque, recebe. Obrigado, Pai. Obrigado, oh, aleluia. Oh, aleluia. Grupo Louvor, sobe aqui um pouquinho. Pode subir para ministrarmos um canto, vamos encerrar. Obrigada, Pai. Te louvamos, Pai. Te somos gratos, Senhor. Te somos gratos, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Diga, o Senhor é bom. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ser mais intenso. Quando estiver pronto, pode ser mais intenso naquilo que Deus tem para a sua vida. Buscar dentro. As águas se movem dentro. Oh, aleluia. No seu interior. Oh, aleluia. No seu interior se moverão rios. Vamos ficar de pé, rios. Oh, aleluia. De água viva. Senhor, dai-me de beber nesta noite. Você está dizendo, Deus está dizendo, mova as águas que tem dentro de você. E você será descedentado. Você será suprido nesta área.